Alexandre, este tribunal se orgulha e o povo brasileiro se tranquiliza por termos Vossa Excelência como ministro desta Corte. Vossa Excelência, que com ânimo inquebrantável já suportou nestes 9 anos tantas tribulações em virtude da sua irretocável, proba e sacrificante atuação, terá forças para suportar tantas outras quantas surgirem. Seu espírito público e sua fortaleza moral, provadas nas circunstâncias mais adversas que um magistrado pode enfrentar, permitiram-lhe manter o curso em águas tempestuosas, de modo a não deixar nossa nau à deriva. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado, presidente. Lolo levantou para a gente da rota desse dinheiro, desses caminhos, está lá no meu blog, no G1, eu recuperei, porque eu acho que colocando aqui fica mais fácil para vocês que estão em casa acompanhar, porque eu reli e relembrei do que se trata. Olha só. Essa aqui é a T entre o Banco Master e a família Toffoli. Então você tem a Marit, que é a empresa da família Toffoli, Marília Dias Toffoli, né, de 2020. Tem o presidente, que é um dos irmãos do ministro, o diretor Igor, o José Carlos Toffoli, presidente até 2023, outro irmão do ministro, e o ministro Dias Toffoli, que é sócio. Nós só soubemos disso agora, recentemente, quando ele divulgou uma nota confirmando que fazia parte do quadro societário. Não se sabia dessa informação até essa nota do ministro, tá? Então, a Marit é isso aqui, essa empresa da família. Empresa criada em 2020 com sede em Marília, que é de onde o ministro é, a sua base ali no interior de São Paulo. Aí, em 2021, olha o que aconteceu. Em setembro de 2021, a Marit recebeu 3 milhões e 100 mil reais de um fundo de investimentos. Qual que é esse fundo de investimentos? O Arlen, quando vendeu uma parte que tinha no resort Taiaiá. E o que o fundo Arlen fez? Olha só. O fundo Arlen investiu 20 milhões de reais no Taiaiá, ao comprar a participação da Marit no resort. Então vamos falar de quem administrava o fundo Arlen. O fundo era administrado pela Reag Investimentos. Fundo Leal, cotista único, Fabiano Zettel, que é quem, gente? Cunhado do Vorcaro, também foi preso nessa última operação da polícia que também botou o Vorcaro de volta na cadeia. E o Vorcaro é dono do Banco Master, cunhado do Zettel. O Fabiano Zettel é casado com a irmã do Daniel Vorcaro, a Natália. Então você tem o Fundo Arden, administrado pela Reag Investimentos, e você tem o Fundo Leal. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Com muita calma. Porque o que aconteceu hoje foi o ministro, ontem a CPI do crime organizado, quebrou o sigilo do fundo Arlen, desse aqui, que investiu 20 milhões de reais nesse resort, que era da família Toffoli, e o ministro Gilmar Mendes suspendeu a quebra desse sigilo. Então, Otávio, só para a gente mostrar, como você dizia na abertura do programa, eu conversando aqui com várias fontes da CPI, e a gente já recebeu aqui o senador Alessandro Vieira, falando da importância de se investigar as possíveis conexões desse caminho do dinheiro, inclusive com a Reag, que está também fazendo conexão com o crime organizado. Essa decisão do STF significa, na prática, não siga o dinheiro, né? Siga o dinheiro é a expressão básica, é a estratégia base de qualquer investigação sobre corrupção. Então, o STF impediu a quebra do sigilo de quem pagou e a quebra de sigilo de quem recebeu. Os argumentos do ministro, dessa vez, ele usou o argumento do Dino, que também impediu a quebra de sigilo do Lulinha, de que uma quebra de sigilo não pode ser por votação simbólica, mas sim individual e bem fundamentada. Ora, se a CPI mudar o procedimento e votar individualmente, porque fundamento tem. Fundamento é só sentar e escrever.
trata-se de crime organizado. Eu acho que não há dúvida disso. Então, o que dizem os parlamentares da CPI sobre os problemas dessa decisão do Gilmar Mendes, que eles não têm a menor dúvida de que não é para defender o rito legal de uma quebra de sigilo. Estão convictos que são duas decisões para blindar o Toffoli de qualquer investigação. Os parlamentares estão convictos que não há preocupação do STF em analisar à luz da Constituição como outro poder quebra sigilos. Então, esse é um ponto. Segundo ponto de reclamação. O próprio presidente da comissão, Alessandro Vieira, diz que o relator desse caso master é o André Mendonça e que o Gilmar Mendes sequestrou a relatoria. Veja bem o termo que ele usa. Gilmar Mendes sequestrou a relatoria do André Mendonça para, no entendimento dele, blindar um colega de toga, no caso, o ministro Toffoli. E qual o meio que o ministro Gilmar Mendes utiliza? É o que os parlamentares estão chamando de inquérito vampiro. Vampiro porque não morre nunca. Ressuscita, quando você acha que morreu, ele aparece. E, segundo os parlamentares, como o vampiro, essas decisões também não resistem à luz do sol, né? À transparência. Então, são esses os questionamentos, principalmente da CPI. Há interesse público em saber quem pagou, né? Como é esse fundo, como ele é abastecido, né? A Sadi explicou, abastecido por um fundo que recebe dinheiro do crime organizado. Então faz sentido uma CPI do crime organizado investigar? Sim. E faz sentido você seguir o dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Sabe-se que um dos destinos foi a empresa da família Toffoli, do qual um ministro é cotista. Então, sobretudo, há um interesse público nessa questão. Tem crime organizado e tem interesse público. Um fundamento mais claro esse para uma investigação de CPI não há. Então, fica a sensação de que, só resumindo, não é uma decisão, segundo os parlamentares, não é uma decisão para analisar uma quebra-sigilo à luz da Constituição, mas para proteger Toffoli. Segundo os parlamentares, o ministro Gilmar Mendes sequestrou a relatoria do André Mendonça e sequestrou através do que chamam de inquérito vampiro. Que, quando se acha que ele está morto, ele aparece, porque esse inquérito foi ressuscitado quando todo mundo, ele já estava arquivado porque foi uma decisão do Gilmar Mendes na CPI da Covid. E ele ressuscitou para impedir essas duas quebras. Então, portanto, eles chamam de inquérito vampiro, porque quando você acha que está morto, ele aparece e não resistiria à luz do sol. No mérito, a decisão do Gilmar Mendes copia um argumento do Dino e fala em quebra de sigilo, a forma em que você quebra, se é votação simbólica ou individual. Nesse mérito tem razão, mas não há uma crença de que isso seja para preservar uma medida legislativa, mas sim proteger o ministro Toffoli. A decisão do ministro Gilmar Mendes adiciona escárnio a um contexto que já é bastante vergonhoso, né? Porque o ministro havia derrubado a decisão desta mesma CPI, a CPI do crime organizado, que determinou a quebra dos sigilos da empresa do ministro Dias Toffoli. O Congresso Nacional não pode convocar ministros do Supremo, mas o próprio ministro Toffoli admitiu que é sócio de uma empresa, que tem também como sócios lá 2 irmãos dele, e essa empresa vendeu as suas cotas
no Resort Itaiaia, lá no Paraná, para um fundo, esse fundo Arlim, que tem como titular o cunhado do Daniel Worcar, o Fabiano Zettel, e que era gerido ali no balaio da REAG. O Master e a REAG foram liquidados pelo Banco Central. A atmosfera é de crime organizado. Por que não a CPI investigar este episódio? Agora, para contornar esta primeira decisão do Gilmar Mendes, que obstruiu a quebra de sigilo, derrubou a quebra de sigilo da empresa do Toffoli, a CPI resolveu quebrar, então, o sigilo do fundo Arlim, que é o fundo gerido pelo Fabiano Zettel, que enfiou 35 milhões de reais no resort para adquirir a cota da empresa do Toffoli. E aí vem o Gilmar e derruba também a decisão da CPI relacionada a este fundo. Significa dizer, Fabiola, que para o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli e os seus irmãos, a sua família, são personagens mais inimputáveis do que menores de idade ou indígenas isolados. Porque ele é um ser acima de qualquer suspeição, é um ser inexpugnável, invulnerável, não pode ser investigado, nem que seja indiretamente. Os negócios dele estão fora do alcance de uma investigação parlamentar. Como o ministro Edson Fachin, seguindo deliberação que foi tomada naquela reunião secreta realizada no Supremo, mandou para o arquivo morto as provas vivas colecionadas pela Polícia Federal, num documento de 200 páginas, sobre as relações tóxicas, promíscuas do ministro Toffoli com o esquema do Daniel Worcar. Como tudo isso foi para o arquivo morto, então ninguém vai investigar, vai ficar por isso mesmo, vamos todos fingir que nada foi descoberto sobre a empresa do ministro Toffoli? Se for assim, então o que o ministro Gilmar Mendes está pretendendo é que o Brasil e os brasileiros façam papel de bobos em nome da rigidez moral do ministro Dias Toffoli. Então devemos todos nós fingir que nada está acontecendo para que o ministro Toffoli não seja incomodado e que permaneça com a toga sobre os ombros, ainda que ele não mereça envergar essa peça do vestuário dos ministros do Supremo. Então, realmente, Fabiola, adicionou-se escárnio a uma cena que já era, em si mesma, vergonhosa.